Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A primeira coisa que Xifeng fez ao entrar no domínio de Deus foi contatar Neve Gentil e realizar a transação dos escudos arco-voltaico. Atualmente, ele havia esgotado grande parte de seu estoque de cristais mágicos para forjar os escudos arco-voltaico. Além disso, durante esse período, as várias guildas grandes já haviam começado a invadir as 3 masmorras de equipe em larga escala de nível 10. Embora os membros de elite dessas guildas já tivessem alcançado nível 13 ou 14, ainda era impossível para eles invadir até mesmo o modo normal das 3 masmorras de equipe em larga escala. Apesar de serem masmorras de nível 10, na realidade, os chefes dentro deles não se limitavam apenas ao nível 10. O chefe de nível mais alto dentro da masmorra no modo normal alcançava o nível 13. Não havia nada de especial nos saques do modo normal, os melhores itens que os jogadores podiam obter eram uma série de armas e equipamentos prata secreta de nível 10, além de alguns materiais necessários para os jogadores de estilo de vida. No entanto, o modo difícil da masmorra de equipe em larga escala era marcadamente diferente. A principal razão pela qual eles eram intitulados as 3 grandes masmorras era o fato de que, com o aumento da dificuldade, os níveis dos monstros dentro da masmorra também aumentariam. No modo difícil das 3 grandes masmorras, os chefes dentro eram todos de nível 15. Portanto, não seria uma tarefa fácil para os jogadores nesta fase do jogo obter a primeira limpeza das 3 grandes masmorras. Além disso, os saques obtidos no modo difícil dessas masmorras eram significativamente diferentes, já que a maioria das armas e equipamentos dropados eram de classificação ouro fino. Além disso, eram armas e equipamentos do tipo crescimento, eles eram capazes de evoluir do nível 10 para o nível 15. No entanto, ficavam vinculados ao jogador quando equipados. Quanto ao modo inferno, os chefes dentro eram todos de nível 18, e as armas e equipamentos que dropavam eram em sua maioria de classificação ouro negro. Esses itens também eram capazes de evoluir do nível 10 para o nível 18 e, da mesma forma, ficavam vinculados ao jogador quando equipados. O modo inferno das 3 grandes masmorras também era o mais difícil entre as masmorras abaixo do nível 20. Após o nível 20, haveria novas masmorras de larga escala disponíveis para os jogadores na região da cidade do Rio Branco. Havia um total de 4 dessas masmorras, sendo 3 deles para 50 jogadores, enquanto o restante era para 100 jogadores. A dificuldade de uma masmorra para 100 jogadores estava em um nível completamente diferente quando comparada a uma masmorra para 50. A principal razão era que, desde que alguém conseguisse obter a primeira limpeza de uma masmorra para 100 jogadores, a conquista seria anunciada para todo o domínio de Deus. O anúncio não se limitava apenas a um único país. Em outras palavras, essa conquista seria vista pelos 2 bilhões de jogadores que estavam jogando o domínio de Deus. Além disso, a conquista seria registrada na lista épica do domínio de Deus, permitindo que todos no jogo pudessem vê-la. No entanto, era extremamente difícil para os jogadores obterem a primeira limpeza de uma masmorra para 100 jogadores. Nem mesmo o próprio Xifeng tinha uma estratégia para invadi-la. Neve Gentil abriu as portas de um dos salões da empresa de comércio Estrela Cadente e entrou na sala. O equipamento de Neve Gentil agora era bastante diferente da última vez que Xifeng a encontrou. A maioria dos itens que ela vestia eram de classificação prata secreta. Entre eles, a grande espada prateada que ela carregava nas costas era até mesmo de classificação ouro fino. Atualmente, Neve Gentil já havia alcançado nível 16. Era óbvio que ela vinha treinando sem parar, dia e noite, para atingir tal nível. Vamos nos apressar e fazer a troca, disse Neve Gentil impacientemente, sem se preocupar em sequer se sentar. Parece que você está com bastante pressa, senhorita Neve Gentil. Aconteceu algo? Perguntou Xifeng, curioso. Esta era uma transação envolvendo escudos de classificação ouro fino. Era definitivamente um assunto de extrema importância. No entanto, parecia que Neve Gentil tinha um assunto ainda mais importante para resolver. Não é nada demais. Acabei de ouvir que Estrela Negra já chegou ao penúltimo chefe da Terra da Morte, então quero terminar essa troca rapidamente. Em um momento, também precisarei ir para a Terra da Morte. Neve Gentil não tentou esconder o motivo de sua aflição. A guilda número 1 da cidade do Rio Branco estava, na verdade, um passo atrás da Estrela Negra, uma guilda de 3ª classe, em termos de invasão de uma das 3 grandes masmorras. Como ela não poderia se sentir ansiosa? Eles são realmente rápidos. Desde quando a Estrela Negra possui especialistas tão poderosos? Xifeng sentiu algo estranho em relação à Estrela Negra. Primeiro, ela havia anexado mais de 10 guildas sem classificação. Agora, um grupo de especialistas havia aparecido em suas fileiras. Seu progresso na invasão das 3 grandes masmorras era até mais rápido que o da Ouroboros. Era preciso saber que a Ouroboros era atualmente a guilda número 1 na cidade do Rio Branco.
Além disso, para desenvolver melhor a guilda na cidade do Rio Branco, Neve Gentil havia transferido muitos especialistas estacionados na Estrela-Lua. Ela até mesmo solicitou que um grupo do Exército Matador de Deus fosse enviado para a cidade do Rio Branco, e cada membro do Exército Matador de Deus era um especialista de alto nível. No entanto, mesmo quando esses especialistas eram liderados por grandes nomes como Neve Gentil e Zauieru, ainda assim não eram páreo para a Estrela Negra. Cada um das 3 grandes masmorras tinha 5 chefes. Enquanto isso, a Estrela Negra já havia limpado até o 4º chefe, enquanto um time poderoso como o da Ouroboros estava apenas no 2º chefe. Não importava como Xifeng pensasse sobre isso, o progresso da Estrela Negra era simplesmente inacreditável. A diferença entre guildas de 2ª classe e de 1ª classe estava na qualidade de seus especialistas. Para nutrir esses especialistas, as guildas de 1ª classe haviam gasto mais de uma década pesquisando e ganhando experiência. Enquanto isso, para uma guilda como a Aliança dos Assassinos, embora fosse uma guilda de 2ª classe, em termos de nutrir especialistas, ainda estava na fase de acumular experiência. Comparada a uma guilda de 1ª classe, estavam em níveis completamente diferentes. No entanto, o que a Estrela Negra significava? Além disso, Xifeng havia feito da Estrela Negra uma inimiga da guilda de 1ª classe Eco do Crepúsculo. No entanto, nada havia realmente acontecido com a Estrela Negra. Xifeng não recebeu nenhuma notícia sobre qualquer incidente. Por outro lado, a Eco do Crepúsculo havia feito algo tão inacreditável que até mesmo o próprio Xifeng ficou chocado. A guilda havia realmente pago os 50 milhões de créditos voluntariamente a Xifeng. Pensando até esse ponto, Xifeng sentiu que o poder que apoiava a Estrela Negra por trás era muito mais forte do que ele imaginava. A Eco do Crepúsculo deve ter descoberto algo sobre a Estrela Negra para pagar os 50 milhões de créditos tão prontamente. Aqui estão 200 cristais mágicos. Aqui estão os 4 escudos arco-voltaico, por favor, verifique-os. Neve Gentil não estava mais com disposição para discutir sobre a Estrela Negra. Ela imediatamente chamou a janela de troca. Xifeng, da mesma forma, prudentemente parou de falar sobre o assunto. Vendo Neve Gentil com tanta pressa, parecia que a Estrela Negra estava colocando uma pressão considerável sobre ela. Era possível que as preocupações de Neve Gentil não se limitassem apenas à masmorra, devia haver outras questões a perturbando. De qualquer forma, isso não tinha nada a ver com Xifeng. Claro, se Neve Gentil estivesse disposta a revelar seus problemas a ele, Xifeng naturalmente ofereceria uma mão amiga, como um amigo. No entanto, Neve Gentil escolheu manter silêncio sobre eles, então Xifeng também só pôde permanecer em silêncio. Além disso, esses 4 escudos arco-voltaico deveriam fornecer um grande aprimoramento para os tanques do time de Neve Gentil. Eles não deveriam ter problemas para superar a Estrela Negra se tivessem esses escudos. No momento em que Neve Gentil inspecionou os atributos dos escudos arco-voltaico, seus olhos brilharam imediatamente, e um vislumbre de alegria surgiu em seu rosto. Excelente! Os atributos desses escudos arco-voltaico são simplesmente ótimos. Preciso de mais 2 desses itens. Quero saber quando você poderá terminá-los para mim? Desta vez, a animação era evidente no rosto de Neve Gentil. Com esses 4 escudos, eles definitivamente não teriam problemas para derrotar o 2º chefe. A taxa de sucesso para produzir esses escudos é simplesmente muito baixa. Vou precisar de cerca de meio-dia para completar 2 deles, respondeu Xifeng após refletir. Então, voltarei daqui a meio-dia. É melhor você não vendê-los para mais ninguém. Neve Gentil acenou com a cabeça. Em seguida, saiu apressadamente do salão. Pouco depois de Neve Gentil partir, Dança do Fogo chegou à empresa de comércio Estrela Cadente. Líder da guilda, já terminamos nossos preparativos para invadir a masmorra. Podemos ir para o Castelo do Demônio a qualquer momento. Dança do Fogo olhou para Xifeng com olhos apaixonados. Ela mal podia esperar para mostrar a ele o quão incrível era o time que ela administrava. Ainda é um pouco cedo para isso agora. O Castelo do Demônio é uma masmorra de equipe para 20 jogadores. Você também sabe que a oficina Asa Zero recrutou recentemente um novo grupo de membros. Em média, o nível desses jogadores é bastante baixo. Há até alguns que acabaram de criar suas contas e entrar no jogo. Quero que vocês ajudem a subir o nível de alguns deles, tragam-nos para o nível 15 rapidamente e formem um time principal para invadir o Castelo do Demônio, disse Xifeng com um sorriso, passando para a Dança do Fogo uma lista de nomes. Originalmente, Xifeng pretendia que Rosa de Água enviasse alguns de seus subordinados para ajudá-los. No entanto, a maioria deles estava atualmente gerenciando os novos recrutas da guilda. Além disso, o grupo de Rosa de Água também estava no meio da invasão das masmorras para 10 e 20 jogadores para atualizar seus equipamentos, preparando-se para invadir as 3 grandes masmorras. Eles não tinham tempo nem energia para ajudá-lo a invadir o Castelo do Demônio. Portanto, Xifeng planejou formar uma força principal para a guilda.
Ele não podia deixar os 9 especialistas de alto nível que recrutou recentemente serem desperdiçados, então decidiu deixar Dança do Fogo e os outros treiná-los. Eu entendo, respondeu Dança do Fogo com desapontamento. No entanto, quando pensou que Xifeng estava disposto a deixá-la liderar ainda mais jogadores, e além disso, se tornar a líder do time principal da guilda, ela não pôde deixar de ficar alegre. Afinal, isso mostrava que Xifeng reconhecia suas habilidades. Ah, certo. Quase me esqueci de dar essas coisas para você. Logo quando Dança do Fogo estava prestes a se virar e sair, Xifeng bateu na própria cabeça e de repente a chamou. Dança do Fogo parou seus passos e se virou para olhar Xifeng. Ela notou imediatamente que ele havia trazido alguns itens, e cada um deles estava envolto em um brilho dourado. Eles certamente não pareciam itens comuns. Este par de adagas é para você. E este escudo é para o Cola. Diga a ele para garantir que esteja à altura deste escudo. Xifeng trocou os 3 itens com Dança do Fogo. Dentre eles, o par de adagas não eram outros senão as adagas Ouro Fino Espinho de Gelo e Chamas Furiosas que Xifeng ganhou no leilão Asa Negra. Como líder do time principal da guilda, o equipamento de Dança do Fogo naturalmente não deveria ficar para trás em relação aos outros. Essas 2 adagas eram perfeitas para impulsionar seu equipamento atual. Além disso, havia também o escudo arco-voltaico de classificação Ouro Negro. Se Cola equipasse este escudo, nenhum outro cavaleiro guardião na cidade do Rio Branco poderia sequer sonhar em igualá-lo. Isso! Dança do Fogo ficou instantaneamente hipnotizada pelos atributos das 2 adagas. Embora as adagas que ela usava atualmente fossem de qualidade relativamente boa, quando comparadas com as adagas Espinho de Gelo e Chamas Furiosas, a diferença era como prata e ouro. Dança do Fogo trocou suas adagas antigas pelas novas imediatamente. Os traços brancos e vermelhos pendurados nos lados de sua cintura esbelta pareciam extremamente cativantes. Eu já instruí os 9 jogadores a irem para o local combinado. Você só precisa buscá-los e ajudá-los a subir de nível, disse Xifeng. Eu entendo, líder da guilda. Dança do Fogo acenou com a cabeça, um sorriso em seu rosto. Ela então pegou suas novas adagas, brandindo-as, a impaciência em seus olhos claramente mostrando sua ansiedade para testar suas novas armas. Depois que Dança do Fogo deixou o salão, Xifeng foi para sua sala de forja no 4º andar. Agora que ele havia recebido um novo lote de cristais mágicos, naturalmente retomaria a forja de mais escudos arco-voltaico. Enquanto o tempo passava lentamente, sem perceber, a competição nas 3 grandes masmorras da cidade do Rio Branco se tornou ainda mais intensa. A Estrela Negra, que estava à frente em termos de progresso, finalmente começou a invadir o chefe final da Terra da Morte. Enquanto isso, a Ouroboros, em segundo lugar, começou a invadir o 4º chefe. O avanço dessas 2 guildas chocou profundamente as outras guildas na cidade do Rio Branco. O que aquela mulher, Neve Gentil, comeu? Como o progresso deles pode aumentar tão rapidamente? O cavaleiro guardião tirano solitário sentiu-se pressionado após receber o último relatório de seu subordinado. Não se preocupe. Gastamos quase 5 horas invadindo o 4º chefe. No mínimo, Neve Gentil precisaria de 2 a 3 horas para terminá-lo. Nós definitivamente limparemos a masmorra um passo à frente dela, disse o patrulheiro de aparência robusta ao lado de Tirano Solitário. Isso é verdade. Enviamos todos os nossos elites desta vez, e nosso poder de batalha é claramente superior ao time de Neve Gentil por uma margem. Tirano Solitário também sentiu que estava sendo excessivamente sensível às coisas. Eles definitivamente seriam os primeiros a limpar o modo normal da Terra da Morte. Embora não houvesse anúncio por ser o primeiro a limpar uma masmorra de equipe no modo normal, ainda assim faria com que outras guildas soubessem o quão temível a Estrela Negra era, solidificando sua posição na cidade do Rio Branco. Líder da guilda, acabei de receber notícias de que Neve Gentil de alguma forma conseguiu obter 4 escudos arco-voltaico. A adição desses 4 escudos ao time deles reduziu muito o fardo colocado sobre os curandeiros, dando mais tempo para os jogadores pontos de dano atacarem. Por isso eles conseguiram conquistar os chefes tão facilmente. Escudo arco-voltaico? Não é esse o projeto de forja que o Chama Negra conseguiu? Como ele poderia produzi-los em tão pouco tempo? Tirano Solitário mal conseguia conter sua saliva quando ouviu sobre Chama Negra obtendo o projeto de forja para o escudo arco-voltaico. Se possível, ele planejava comprar um desses escudos arco-voltaico também. No entanto, entrar em contato com Chama Negra era simplesmente muito difícil, tornando o escudo arco-voltaico quase impossível de obter. Enquanto isso, o assunto da Ouroboros obter os escudos arco-voltaico também se espalhou rapidamente para as outras guildas. Elas não puderam deixar de sentir inveja dessa notícia. A vitória ou derrota de uma batalha contra um chefe geralmente era determinada pela força do tanque. Enquanto isso, o pré-requisito para um tanque poderoso era equipamento. Isso era especialmente verdade para o escudo que o tanque usava. Atualmente, apenas alguns tanques principais das várias guildas grandes possuíam escudos de classificação prata secreta.
No entanto, mesmo com um escudo desses, esses tanques ainda tinham muita dificuldade em aguentar os chefes das 3 grandes masmorras. Se pudessem trocá-lo por um escudo ouro fino, isso sem dúvida reduziria a pressão sobre eles, instantaneamente diminuindo a dificuldade da invasão em grande margem. A Ouroboros era a melhor prova. Afinal, durante a competição de hoje pela Terra da Morte, embora chegando tarde, a Ouroboros ainda conseguiu limpar a masmorra no modo normal à frente da Estrela Negra. Essa conquista deixou todas as guildas na cidade do Rio Branco boquiabertas. Quanto ao tirano solitário da Estrela Negra, ele estava atualmente ardendo de raiva por causa disso. Ele havia secretamente preparado tudo para superar a Ouroboros. No final, no entanto, acabou levando um grande tapa na cara dela. Pouco depois, as várias guildas grandes na cidade do Rio Branco começaram a perguntar por aí, esperando descobrir com os membros da Ouroboros qual método eles usaram para obter os escudos arco-voltaico. Algumas guildas até mesmo criaram posts no fórum oferecendo várias centenas de milhares de créditos para comprar um escudo arco-voltaico. Vendo essa cena, muitos jogadores acharam que essas guildas haviam enlouquecido. Elas estavam realmente dispostas a gastar tanto dinheiro apenas para comprar um escudo ouro fino. No entanto, esse limite foi quebrado muito rapidamente por uma guilda. 1 milhão de créditos. Era um número que inspirava admiração em pessoas comuns. Enquanto isso, o objetivo de gastar uma quantia tão grande era comprar o escudo arco-voltaico. Como essa notícia não poderia trazer choque aos outros? Ao mesmo tempo, a guilda oferecendo um preço tão insano não era outra senão a Estrela Negra. Os jogadores que descobriram esse assunto acharam que as pessoas da Estrela Negra eram idiotas com muito dinheiro no bolso. No entanto, quando Shi Feng viu a oferta da Estrela Negra, ele não pôde deixar de elogiá-los internamente por sua astúcia. Além de tentar comprar o escudo arco-voltaico, eles também fizeram o post com a intenção de direcionar a atenção dos jogadores para a Estrela Negra. Se eles realmente conseguissem comprar o escudo por 1 milhão de créditos, isso definitivamente se tornaria o assunto de conversa para muitos jogadores. Esse método que estavam usando era muito mais eficaz do que gastar dinheiro diretamente para criar anúncios. 1 milhão? Infelizmente, não estou faltando créditos no momento. Shi Feng não pretendia deixar a Estrela Negra ganhar fama e fortuna vendendo o escudo arco-voltaico para eles. No entanto, esse incidente também revelou a Shi Feng o fato de que as várias guildas grandes estavam começando a dar mais importância à primeira limpeza das 3 grandes masmorras. Se Shi Feng tivesse vendido os escudos arco-voltaico mais cedo, ele definitivamente não teria obtido um preço tão alto por eles. No entanto, devido à eficiência da Ouroboros, as várias guildas grandes acharam que poderiam facilmente limpar o modo normal das 3 grandes masmorras desde que possuíssem o escudo arco-voltaico. Elas também poderiam ter uma chance melhor de obter a primeira limpeza das 3 grandes masmorras. Depois de trabalhar meio-dia, Shi Feng conseguiu produzir 6 escudos arco-voltaico no total. Ele também fez um grande número de kits básicos de armadura de mana. Dos 6 escudos que fez, ele armazenou 3 no depósito da guilda, permitindo que os membros da guilda os trocassem. No entanto, não seria fácil trocar por esses escudos. Afinal, se vendidos fora, poderiam obter pelo menos 25 ouro por ele. A visão de 3 escudos arco-voltaico aparecendo no depósito da guilda da Asa Zero trouxe ainda mais esperança aos membros recém-recrutados, apesar de não poderem obtê-los por si mesmos. Ao mesmo tempo, as ações de Shi Feng quase fizeram as outras guildas na cidade do Rio Branco vomitarem sangue de raiva. Afinal, em vez de deixar os tanques da guilda usarem esses escudos excelentes, Shi Feng escolheu colocá-los em exibição. Era como se esses escudos arco-voltaico não significassem nada para a Asa Zero. Recentemente, a Asa Zero criou uma sensação em toda a cidade do Rio Branco. Agora, seu número de membros já ultrapassava 5.000. Ela também tinha os 8 grandes especialistas segurando forte por eles. A força da Asa Zero não podia mais ser categorizada apenas dentro dos níveis de guildas de segunda ou terceira classe. Agora que a Asa Zero causou outra sensação na cidade do Rio Branco, muitos jogadores não puderam deixar de reavaliar sua opinião sobre ela. Quando os jogadores tentaram investigar mais a fundo a Asa Zero, ficaram imediatamente chocados com o que encontraram. Não apenas a Asa Zero abrigava os 8 grandes especialistas, mas também tinha a Rosa de Água, uma grande especialista que não era mais fraca que a deusa da neve, Neve Gentil. Além disso, havia também um rumor de que o especialista em nivelar, Shi Feng, estava supervisionando a guilda. Com tantos especialistas lá, a força da Asa Zero na cidade do Rio Branco não ficava atrás das 3 guildas de primeira classe nem um pouco. Embora fosse mais fraca que as guildas de primeira classe em termos de invasão das masmorras, tinha um potencial de crescimento extremamente grande. Sem perceber, a Asa Zero havia se tornado publicamente reconhecida como uma das 6 melhores guildas na cidade do Rio Branco. As 6 melhores guildas eram Ouroboros, Luz do Imperador, Dominadores Mundiais, Estrela Negra, Aliança dos Assassinos e Asa Zero.
Entre essas guildas, Ouroboros, Luz do Imperador e Dominadores Mundiais eram todas guildas de primeira classe, e cada uma delas possuía origens muito poderosas. Mesmo que apenas uma parte de sua força real estivesse estacionada na cidade do Rio Branco, guildas de segunda e terceira classe ainda estavam longe de serem comparáveis a elas. Pouco depois desse incidente, Xifeng trocou mais 2 escudos arco-voltaico com Neve Gentil. Ele então colocou o restante à venda na empresa de comércio Estrela Cadente. 30 ouro, sem negociação. Se convertidos em créditos, poderiam obter 30 moedas de ouro simplesmente gastando cerca de 600 mil créditos. No entanto, ainda exigiria algum esforço para reunir totalmente 30 ouro. Enquanto isso, Xifeng havia alcançado o nível 17 sem perceber apenas forjando itens. Embora sua velocidade de leveling não fosse tão rápida quanto a de Black e os outros, que farmavam monstros de nível mais alto, ninguém mais na cidade do Rio Branco poderia ser páreo para ele. Líder da guilda, eles estão todos no nível 15 agora. Além disso, também invadimos algumas masmorras de equipe no modo difícil, então seus equipamentos estão todos de qualidade aceitável agora. O que devemos fazer a seguir? Dança do Fogo falou pelo comunicador. Muito bem. Reúna todo mundo do time principal. Vamos nos encontrar no Castelo do Demônio daqui a meia hora. Xifeng ficou um pouco surpreso com a revelação de Dança do Fogo. Ele nunca imaginou que ela traria resultados tão rapidamente. Originalmente, Xifeng estimou que ela levaria um dia inteiro para completar a tarefa. No final, ela mal levou meio-dia para completar seu pedido. Foi completamente além de suas expectativas. O quê? Você está dizendo que a Estrela Cadente está vendendo um escudo arco-voltaico agora? Tem certeza disso? Tirano Solitário ficou animado ao receber essa notícia. Chefe, como eu poderia estar enganado? O escudo arco-voltaico está sendo vendido em um balcão especial no segundo andar, mas estão pedindo 30 moedas de ouro. Muitas pessoas ficaram chocadas com o preço e só conseguiram babar ao olhar para ele. Um assassino que ficava de vigia na empresa de comércio Estrela Cadente confirmou. Eu entendo. Vou comprar as moedas de que precisamos agora. Você pode parar de ficar na fila pelos kits básicos de armadura de mana por enquanto. Fique de olho no escudo arco-voltaico para mim. Você não pode se afastar nem meio passo dele. Assim que eu juntar dinheiro suficiente, enviarei alguém para comprá-lo, disse Tirano Solitário. Embora 30 moedas de ouro não fosse uma quantia pequena para nenhuma guilda, Tirano Solitário não hesitou ao tomar essa decisão. O motivo era que Tirano Solitário sabia o quão vital o escudo arco-voltaico era. Se alguém desejasse limpar as 3 grandes masmorras, primeiro precisaria de um tanque suficientemente poderoso. Enquanto isso, o melhor escudo disponível para os jogadores atualmente era o escudo arco-voltaico. Portanto, ele precisava obtê-lo a qualquer custo. Assim que Tirano Solitário recebeu essa notícia, as outras guildas baseadas nas 8 cidades onde a empresa de comércio Estrela Cadente tinha lojas também receberam essa informação, porque todos os itens vendidos pela empresa de comércio Estrela Cadente eram interconectados. Desde que um item fosse vendido em uma das lojas da empresa de comércio Estrela Cadente, ele também apareceria nas outras 7 lojas. Como resultado, a competição para comprar o escudo arco-voltaico se tornou ainda mais intensa agora. Enquanto muitas guildas estavam desesperadamente juntando moedas, Xifeng já havia chegado em frente ao Castelo do Demônio. O Castelo do Demônio já foi o território de um lorde. No entanto, o lorde deste lugar foi enfeitiçado por um demônio e se transformou em um demônio ele mesmo, ganhando tremendo poder em troca. O lorde então transformou este lugar em um covil de demônios. Agora, a área ao redor do Castelo do Demônio estava cheia de demonkins de nível 15 ou mais. Comparados a outros monstros, os monstros do tipo demônio nasciam com resistência mágica muito alta e também possuíam percepção mágica muito elevada. Portanto, seus ataques mágicos eram muito poderosos. Até mesmo um bola de fogo normal de um demonkin de nível 15 poderia tirar um quarto do HP total de um berserker de nível 15. Se fosse uma habilidade com grande força destrutiva, como grande bola de fogo ou explosão de chama, então um único ataque poderia tirar metade do HP total de um berserker de nível 15. Para piorar, esses demonkins nunca agiam sozinhos, normalmente se moviam em grupos de 3 ou 4. Se um jogador solitário encontrasse um grupo desses demonkins, o resultado seria uma morte instantânea. Portanto, os jogadores normalmente só vinham ao Castelo do Demônio depois de formar um grupo ou time. No entanto, mesmo sendo um local perigoso, muitos jogadores ainda escolhiam vir aqui. Como os demônios são gananciosos por natureza, eles gostam muito de dinheiro e pedras preciosas. Em geral, monstros do tipo demônio têm uma taxa de drop de dinheiro e pedras preciosas muito maior do que monstros normais. Portanto, muitos jogadores farmavam aqui. Uma pedra preciosa nível 1 poderia ser vendida por aproximadamente uma moeda de prata no mercado, não era muito barato nem muito caro. No entanto, muitos jogadores não estavam dispostos a incrustar seus equipamentos com essas pedras preciosas.
Afinal, as pedras preciosas eram itens de uso único, elas desapareciam uma vez incrustadas no equipamento. Portanto, seria um grande desperdício fazê-lo se a qualidade do equipamento fosse muito ruim. Geralmente, os jogadores só escolhiam incrustar pedras preciosas em seus equipamentos se fossem de classificação ferro misterioso ou superior. No entanto, quantos jogadores realmente conseguiam equipamentos ferro misterioso? A maioria dos jogadores nesta fase do jogo ainda usava equipamentos de bronze. Quem estaria disposto a incrustar pedras preciosas em equipamentos de bronze? Normalmente, os jogadores vendiam as pedras preciosas que obtinham ou as trocavam por itens para melhorar sua própria força. Afinal, farmar monstros consumia uma quantidade significativa de seus recursos, com os reparos de equipamentos ocupando a maior parte. No entanto, essa situação era exatamente o que Xifeng esperava, e por isso ele vinha comprando pedras preciosas secretamente todo esse tempo. Uma pedra preciosa nível 1 só aumentava os atributos em uma quantidade trivial, aumentava apenas um ponto em atributos básicos específicos. Mesmo que um jogador incrustasse todas as peças de equipamento que usava com pedras preciosas, não veria nenhuma melhoria significativa. No entanto, no caso das pedras preciosas nível 2, era uma história completamente diferente. Pedra preciosa nível 2 aumentavam atributos específicos em 2 a 3 pontos. Se os jogadores pudessem incrustar todos os seus equipamentos com pedra preciosa nível 2, poderiam obter 20 a 30 pontos de atributo adicionais. A diferença entre os benefícios fornecidos por uma pedra preciosa nível 1 e uma nível 2 pedra preciosa era clara como o dia. Tal aumento equivalia a possuir uma peça de equipamento adicional, portanto, os preços das pedras preciosas nível 2 naturalmente seriam altos. Embora uma pedra preciosa nível 1 pudesse ser vendida por cerca de uma prata, uma nível 2 pedra preciosa poderia ser vendida por pelo menos 10 pratas. Além disso, Xifeng conhecia um segredo que ninguém mais sabia agora: pedra preciosa nível 1 podiam ser usadas para sintetizar pedra preciosa nível 2. Além disso, apenas 3 pedras preciosas nível 1 eram necessárias para fazê-lo. Na verdade, isso não era um grande segredo. Assim que alguém conseguisse limpar as 3 grandes masmorras, o sistema de síntese de alquimia seria desbloqueado para a cidade do Rio Branco. Os jogadores poderiam então ir a um alquimista para sintetizar pedra preciosa nível 2. Naquela época, os preços das pedras preciosas nível 1 subiriam abruptamente. Elas seriam vendidas por pelo menos 3 a 4 pratas. Por enquanto, no entanto, ninguém além de Xifeng conhecia esse segredo. Enquanto isso, Xifeng vinha acumulando pedra preciosa nível 1 sem parar enquanto esperava que alguém ativasse o sistema de síntese de alquimia. Uma vez que isso acontecesse, ele poderia facilmente ganhar o dobro ou o triplo do custo original. No entanto, Xifeng esperava que, desta vez, a ativação do sistema de síntese de alquimia demorasse um pouco mais. Dessa forma, ele teria mais tempo para acumular ainda mais pedra preciosa nível 1. Através da empresa de comércio Estrela Cadente, Xifeng não só podia obter pedra preciosa nível 1 da cidade do Rio Branco, mas também comprá-las de outras 7 cidades. Seu ritmo atual de aquisição era muito mais rápido do que antes de se tornar o gerente da empresa de comércio Estrela Cadente. Naturalmente, quanto mais tempo os jogadores levassem para limpar as 3 grandes masmorras, mais dinheiro ele poderia ganhar. Líder da guilda, para que você me chamou aqui de repente? Rosa de Água perguntou em um tom confuso ao chegar à entrada da masmorra Castelo do Demônio. Como uma masmorra de equipe de 20 jogadores de nível 15, havia muito poucas guildas que possuíam força para desafiar este lugar agora. No entanto, mesmo que essas guildas tivessem força para fazê-lo, não tentariam invadir esta masmorra. O motivo era que todas estavam ocupadas com o modo inferno das masmorras de equipe de nível 10 e também as 3 grandes masmorras. Além disso, o requisito de nível para o Castelo do Demônio era simplesmente muito alto. Além do mais, se não conseguissem limpar o modo difícil do Castelo do Demônio, invadi-lo traria pouca melhoria ao equipamento do time, tornando-o uma perda de tempo. Seria muito melhor para eles focarem no modo inferno das masmorras de equipe de nível 10. Portanto, Rosa de Água ficou curiosa sobre por que Xifeng a chamaria para este lugar. Claro, é para invadir o Castelo do Demônio, disse Xifeng, rindo. Rosa de Água ficou chocada com suas palavras. Imediatamente, ela disse: Líder da guilda, não é um pouco cedo para invadir o Castelo do Demônio? Seria melhor focarmos em invadir as masmorras de equipe de nível 10 no modo inferno. Embora nossa guilda tenha começado mais devagar que as outras, ainda podemos tentar competir com as outras guildas pelas 3 grandes masmorras. Não. Rosa, nossa guilda não competirá pelas 3 grandes masmorras. Nosso objetivo é a masmorra para 100 jogadores de nível 20, o Palácio do Trovão. Então, precisamos começar a nos preparar para ele agora. Quando terminarmos esta invasão, você deve fazer com que todos subam de nível o mais rápido possível. Não suprima seus níveis intencionalmente. Não valerá a pena, disse Xifeng, confiança enchendo seus olhos enquanto balançava a cabeça.
Rosa de Água ficou sem palavras com as palavras de Xifeng. Ela não pôde deixar de suspirar enquanto se sentia pessimista com os pensamentos extravagantes de Xifeng. Deixando de lado a masmorra para 100 jogadores, Palácio do Trovão, nem mesmo era possível para eles obterem a primeira limpeza do Castelo do Demônio. Embora ela acreditasse na força de Xifeng, o equipamento de seu time era simplesmente insuficiente. Eles estão aqui. Xifeng olhou para um grupo de mais de 10 jogadores se aproximando. Eles não eram outros senão Dança do Fogo e seu time. Eles? Rosa de Água virou-se para a direção em que Xifeng estava olhando e ficou imediatamente chocada com o que viu. Ela descobriu mais de 10 jogadores se aproximando, cada um deles parecendo extremamente deslumbrante. Era especialmente verdade para a bela e sexy mulher andando na frente. As duas adagas na cintura da mulher emitiam o brilho de uma arma ouro fino. Além disso, vários membros deste time também possuíam equipamentos de aparência deslumbrante, todos usavam equipamentos prata secreta. Embora o amaldiçoador deste time tivesse escondido os efeitos especiais de seu equipamento, julgando pela fabricação delicada da arma, ela deveria ser de classificação ouro fino no mínimo. Quanto ao cavaleiro guardião do time, o equipamento que ele usava era em sua maioria de classificação prata secreta, com duas peças de equipamento ouro fino misturadas. Embora o cavaleiro guardião também tivesse escondido os efeitos especiais de seu escudo, com base apenas na aparência, ele não deveria ser inferior à prata secreta. Era possível que nem mesmo a força principal da Ouroboros pudesse se comparar a este time deslumbrante. Quando Rosa de Água olhou mais de perto para este grupo de jogadores, ficou surpresa ao descobrir que cada um deles exibia um emblema de 6 asas. Eles eram na verdade membros de sua asa zero. A boca delicada de Rosa de Água se abriu repentinamente em incredulidade. Líder da guilda, eu trouxe todos aqui, disse Dança do Fogo, aproximando-se de Xifeng. Ela e os outros membros principais da Asa Zero já sabiam sobre a identidade secreta de Xifeng. Portanto, não ficaram confusos com sua aparência como chama negra. Bom. Deixem seus times e enviarei um convite a todos vocês, Xifeng acenou com a cabeça em resposta. Fim dos capítulos do 259 ao 261. É isso pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!